Olá, seja bem-vindo ao FIB Notícias. Entre os dias 3 e 8 de junho, aconteceu a 14ª edição da CIMAB, Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru. A CIMAB acontece nesse período por causa do Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho. A CIMAB é a Semana Integrada de Meio Ambiente de Bauru. É uma semana que nós dedicamos às discussões sobre as questões ambientais. É uma semana que a gente coloca oportunidades para toda a comunidade poder discutir entre si, discutir com nossos técnicos sobre as questões ambientais, os problemas e as soluções para que a gente consiga ter uma qualidade de vida melhor. O tema escolhido para a edição desse ano da CIMAB é Estilo de Vida, Ação e Reação no Ambiente. O estilo de vida que a gente leva nos provoca a gente ter algumas ações, né? Se a gente é muito consumista, se a gente não toma cuidado com a nossa casa, com nossos vizinhos, a gente faz algumas ações e essas ações vão provocar reações. Reações da natureza, reações dos nossos vizinhos, reações de outros países. Né? Quando a gente joga lixo no rio, a gente está sujando a água que a outra pessoa vai beber. Né? E essas pessoas podem ter algumas reações que a gente também não vai gostar muito. Então a gente procura fazer com que as pessoas pensem, né? Então esse tema desse ano é o estilo de vida que a gente leva, o que isso provoca nas nossas reações e o que essas reações vão provocar como reações. A Semana Integrada do Meio Ambiente de Bauru é realizada há 14 anos e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade. Vemos crescendo, todo ano a gente consegue um público cada vez maior, as nossas atividades também têm aumentado em quantidade e qualidade. Né? Hoje nós teremos até uma palestra com o prefeito, o Rodrigo Agostinho. Então é muito interessante porque a cada ano a gente consegue fazer uma coisa cada vez melhor. É importante também para nós, os técnicos, né, que a gente fica às vezes quebrando a cabeça, mas é importante a gente também ouvir a população, saber o que eles pensam, o que eles sentem, né, e o que eles entendem sobre o meio ambiente. A programação da CIMAB inclui palestras, visitas técnicas e outras atividades. Pensamos uma programação que pudesse ter em todos os horários, de manhã, à tarde e à noite, para que toda a população possa participar. Quem trabalha pode participar à noite, quem estuda à noite pode participar durante o dia. E também foi pensada uma programação para todas as idades, crianças, jovens, adultos, a melhor idade, quer dizer, todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre as nossas ações, os nossos trabalhos e poder participar de alguma maneira em alguma atividade. Uma das atividades programadas para a Semana Integrada do Meio Ambiente é uma visita aqui no Centro de Educação Ambiental Rio Batalha. O Centro Ambiental Rio Batalha foi inaugurado em 2004 e está localizado na divisa dos municípios de Bauru e Piratininga, a 10 quilômetros da zona urbana de Bauru. O Centro Ambiental ele foi criado, idealizado, justamente para conscientizar a população a economia da água, a importância da água no planeta, a importância da água para o ser humano e para todos os seres viventes do planeta. Então nós recebemos visitas não só de instituições, escolas, né, municipais, estaduais, escolas privadas, também recebemos entidades, bastante grupo de grupos sociais que trabalham com crianças carentes. E nós recebemos em 2 períodos, o período da manhã a partir das 8h30 e à tarde a partir das 14 horas. Nossa equipe acompanhou a visita de funcionários da Secretaria de Educação de Bauru ao Centro Ambiental Rio Batalha. Eles fazem parte de um grupo chamado Agentes do Bem e atuam como uma espécie de fiscal ambiental das escolas municipais. É um programa da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Saúde e com a SUSEM. Esse Agente do Bem é um profissional de cada escola da Rede Municipal de Educação de Bauru que atua como uma pessoa que se preocupa, além das suas funções cotidianas, em olhar a escola e a sua comunidade para que possa minimizar os problemas ambientais. Assim, acúmulo de água, alguma calha que está entupida, alguma falha estrutural que possa estar dando problema e gerando ou atraindo vetores de doença e até situações de poda de árvore. Então ele vai fazer um relatório, comunicar a sua gestão escolar para que possa minimizar esses problemas. E nós temos um encontro com esses profissionais uma vez por mês, sempre às terças-feiras. Tem a turma da manhã e a turma da tarde. E nesse encontro, eles entregam esse relatório, que nós chamamos que é o boletim,
e nós vamos verificar em conjunto o que pode ser solucionado, além de ter também as palestras socioeducativas de vários assuntos, desde saúde da mulher, nutrição, hipertensão, saneamento, etc. E também troca de experiência. O que um grupo fez em determinada escola que pode colaborar com aquele de outra unidade. Como teve assim, exemplos de pessoas que usaram EVA por conta de ralos que estavam acumulando água. Então são pequenas situações que acabam colaborando e ajudando o outro. Seu José atua como um agente do bem na Escola Municipal Antônio Daibem. Que a gente faz ter aquele cuidado, tá vistoriando, entendeu? O lugar crítico, tem um lugar que é menos crítico, mas não deixa a gente estar preocupado, porque com a simples pouquinho de água, há caso de ter um mosquitinho da dengue, né? A larva. Então, aquele cuidado do dia a dia. Assim que o visitante chega ao Centro Ambiental Rio Batalha, ele assiste um vídeo que explica a importância da água para a sobrevivência humana. Para que o visitante possa conhecer o sistema de captação, tratamento e distribuição da água em Bauru, foi feita uma maquete onde é mostrada toda essa operação. A próxima etapa da visita é um passeio pelo Bosque do Servidor, onde podemos conhecer espécies nativas da região e afluentes do Rio Batalha, que aliás tem esse nome por causa dos constantes conflitos que aconteciam nas suas margens entre índios e bandeirantes. Logo à frente está o Lago Artificial, que chama a atenção dos visitantes. Nós estamos agora ao lado de outro afluente do Rio Batalha. Carmen, explica pra gente o que é tudo isso. Selma, isso aqui na verdade é uma nascente. Então, quando nós dizemos um afluente, é todo rio menor, um córrego que deságua no maior. Então, na verdade, esse daqui está nascendo, é uma nascente, é uma mina d'água. E os funcionários que moram aqui, porque o funcionamento aqui da captação é 24 horas por dia. Então, os funcionários ampliaram essa mina e acabaram fazendo um lago decorativo, onde eles criam peixes e fizeram uma cachoeira artificial para mostrar para as crianças, para os visitantes, como seria a nascente do Rio Batalha, que é em Agudos, na Serra da Jacutinga, onde nasce o Rio Batalha, que é o rio manancial que fornece água para quase, um pouco menos da metade, né, da cidade, recebe água do Rio Batalha. Então, todo esse trabalho que nós temos para ensinar para as crianças, vocês observam também que tem a roda d'água, que além de ser decorativo, antigamente ela funcionava para os moinhos, né, de trigo, de milho. E foi daí que iniciou-se o princípio de uma usina hidrelétrica. Então, o que gera energia através da roda d'água foi o princípio da usina hidrelétrica para gerar energia. Nós chegamos ao ponto final do passeio aqui no Centro de Educação Ambiental do Rio Batalha. Com ele, aqui ao nosso lado, o Rio Batalha. Daqui a água é bombeada até lá em cima, na estação de tratamento de água. Aqui nós temos outro lado do Rio Batalha, onde o rio segue e vai continuar até se encontrar lá na frente com o Rio Tietê. Eu achei interessante o nosso passeio aqui, porque eu até não conhecia, né, aonde que era o tratamento da água, 40% da água de Bauru, né? Então, para mim foi ótimo. Eu vi, conheci e achei ótimo o passeio. Aprendi muita coisa, né? O passeio é lindo, é maravilhoso, a natureza aqui, o tratamento de água que eles fazem, eu aprendi, que eu não sabia muita coisa. Eu fiquei encantada. Aprendi muito, o passeio é excelente, totalmente desestressante. E uma coisa que eu aprendi, daqui para frente vou valorizar cada gotinha de água que entrar na minha casa, porque todo o trabalho que é feito aqui realmente faz a gente repensar sobre esse produto maravilhoso que é a água que a gente tem disponível nas nossas casas. Outra atividade programada da CIMAB, Semana Integrada do Meio Ambiente, que esteve disponível para os bauruenses que transitavam pelo calçadão da Batista, foi o Cápsulas do Saber, um projeto de educação ambiental que percorre diversos lugares do Brasil na busca pela conscientização ambiental. Cápsulas do Saber são 4 cápsulas que contam o que está acontecendo tanto no Brasil como no mundo em relação ao aquecimento global.
O nosso projeto foi criado de uma maneira mais lúdica, com um cenário mais divertido, descontraído, para que as crianças consigam entender o que está acontecendo e consigam vivenciar também ao mesmo tempo alguns aspectos de cidades, países e estados que sofrem com esse tipo de problema ambiental. Ele foi criado há 6 anos e a gente viaja a vários estados no intuito de ajudar as pessoas e conscientizar de que a gente tem que preservar sempre para poder conseguir sobreviver futuramente. A dica que eu dou, assim, hoje em dia as pessoas estão mais abertas em relação à conservação, até mais que elas precisam do ambiente natural, até mesmo para o seu lazer. Então essa necessidade de área de lazer, de praia, de muito verde, para você ter uma qualidade de vida melhor, então tá fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. Poderia ser bem maior, mas por enquanto é um trabalho que leva bastante tempo e, se Deus quiser, futuramente essa juventude vai conseguir ter essa consciência, saber que a gente depende disso para sobreviver. E a dica que eu dou para as pessoas é que recicle o seu lixo, separe o seu lixo nos locais devidos, plástico, vidro, orgânico, para que pelo menos as empresas que trabalham com isso, que se preocupam, possam fazer o trabalho dela sem precisar de mais mão de obra para fazer essa separação. E aí você ajuda não só a sua cidade, como também a sua qualidade de vida. Nesse ambiente a gente está transmitindo a poluição das grandes cidades, tá? Desse lado a gente está falando sobre as fábricas, que soltam muito poluente e isso acaba agredindo a nossa camada de ozônio. Como vocês podem ver, a gente tem a cenografia mostrando as chaminés das grandes empresas. Aqui a gente retrata o trânsito caótico das grandes metrópoles, que isso também, além de acabar com a camada de ozônio e a poluição, tem também o problema da qualidade de vida, que as pessoas perdem muito tempo no trânsito e isso ela perde um tempo de lazer. Tá? Do outro lado, um painel falando só das queimadas, das grandes queimadas que o pessoal está acostumado a ver nos grandes telejornais. Então aqui, queimadas causadas por bituca de cigarro, por balões, que hoje é proibido, mas muita gente ainda solta clandestinamente, e também devido aos fazendeiros que fazem essa queimada para criar pasto para o consumo de carne que está hoje descontrolado, devido ao crescimento da população. Então, isso aqui é para a pessoa sentir na pele como estar num lugar extremamente poluído. Tanto que essa fumaça também, para a gente sentir como é respirar em um ambiente tão poluído. Esse segundo ambiente a gente mostra para o público o que está acontecendo nas nossas florestas, nas nossas matas e tudo mais. Aqui é o que a gente fala sobre o desmatamento ilegal, né? Que muitas pessoas entram nessa mata, acabam extraindo as madeiras, e para a gente ter cuidado com o tipo de madeira que a gente coloca em nossas casas, porque isso também ajuda esse tipo de pessoas a fazer esses trabalhos ilegais. Então, com a falta dessa madeira no nosso meio ambiente, o que acaba acontecendo? O nosso solo acaba ficando desnutrido, seco, porque não tem vegetação para que a terra fique úmida. Então, com isso, vai acabando com o nosso lençol freático, a terra fica sem vitamina, não tem água e vai causando o quê? A fome, a sede. Se a nossa mata acabar, a gente só vai ver árvores daquele tipo, né? Uma árvore de cenografia que é feita de garrafa PET. Então, é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. A natureza, as florestas, ela é o pulmão do nosso planeta. Então a gente tem que cuidar bastante. Sem esse pulmão a gente não consegue respirar e não consegue sobreviver. Essa árvore é como se ela estivesse queimada, é isso? Ela está queimada, ou também ela pode estar representando ali o ambiente poluído, porque ela absorve todos os poluentes, então por isso que o tronco dela está muito escura, cheia de fumaça. Ali tem um ninho abandonado que representa o quê? Que o pássaro não tinha como comer, não tinha como sobreviver, ele abandonou o ninho e migrou para outro lugar atrás de comida e atrás de ambiente para sobreviver. Desse outro lado a gente tem aqui algumas cabeças de boi, representando o quê? A seca do Nordeste, a falta de água, a falta de alimentos para os animais, causado pelo desmatamento das florestas. Então aqui a gente tem o solo seco, todo maltratado,
é que o solo é como se fosse a nossa pele. Se a gente ficar muito exposto ao sol, a nossa pele fica ressecada. E a água dá aquela nutrida na terra. Como não tem água, não tem mata, não tem nada que protege o solo, então o solo fica ressecado e aí esse solo fica sem vitamina nenhuma, sem riqueza nenhuma e só serve para fazer esse cenário. Então aqui a gente tem o cenário do Katrina, que passou e devastou tudo. E aqui a gente conta o quê? Que por mais tecnologia, por mais luxo que a gente tenha, a gente não consegue conter a fúria da natureza quando ela está revoltada ou ela está mandando de volta aquilo que a gente fez para ela, tá? Então, por mais que seja fresco esse ambiente, mesmo assim, esse excesso de vento, o excesso de umidade, o excesso de chuva também acaba destruindo tudo que é nosso, tudo que a gente construiu, tá? Então, o ambiente ele é bem devastador, muita madeira, muitas plantas, um ambiente horrível mesmo, para que as pessoas sintam na pele o que outras pessoas do lado do mundo estão sentindo devido ao nosso impacto ambiental. Essa é a última cápsula, né? É o final do nosso projeto. E aqui a gente está retratando o quê? O derretimento das calotas polares, que também está tendo um derretimento muito acelerado. Então isso está aumentando o nível do mar. E esse aumento do nível do mar vai estar causando muitas enchentes e alagamentos em cidades litorâneas. Então, para a gente ter um cuidado aí para que isso não aconteça muito rápido, já que metade da nossa água ela se encontra em estado sólido. Então, com isso, os animais também vão sofrendo esse impacto, porque falta alimento, eles não conseguem ficar num ambiente muito quente, eles acabam também morrendo. E aqui desse lado, a gente está retratando um alagamento, né, de algumas cidades próximas às praias, cidades litorâneas, como Rio de Janeiro, Santos e outros lugares assim que é próximo do oceano. Isso aqui também, além do alagamento, nós temos os problemas de saúde, que isso atrai muitas doenças também. Dengue, doença do rato, muitos bichos também acabam morrendo e trazendo algumas bactérias que é prejudicial à saúde do ser humano. Fora isso, a gente tem um problema de muito lixo na rua. Então o nosso objetivo aqui é conscientizar as pessoas de não jogar lixo na rua, porque isso também causa enchente, como acontece nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, e cidades de grandes metrópoles, onde as pessoas têm o velho hábito de jogar lixo na rua, achando que, já que tem um gari, essa é a função deles, se eu não jogar, eu vou estar tirando o trabalho deles. Isso não pode se acontecer. A gente não está tirando o trabalho de ninguém, simplesmente a gente está limpando o que é nosso. Então não é só uma preocupação da prefeitura fazer isso, é uma preocupação nossa, porque nossos filhos vão estar expostos à doença, esses lixos vão atrair coisas ruins, prejudiciais à nossa saúde. Então eu peço que as pessoas tomem um pouco mais de consciência, e aqui também a gente trabalha com um pouco da reciclagem. A roupa da nossa atriz, que está representando a Dama do Gelo, ela está com a roupa que é feita de tampinha de refrigerante, né? Aquele lacre que as pessoas jogam fora, a gente pegou para fazer esse cenário aqui. A gente aborda aqui os temas do aquecimento global e principalmente da conscientização das pessoas para que o pouquinho que elas fizerem, elas vão fazer bem para o nosso planeta. Da mesma forma que se a gente jogar, se cada um jogar um papelzinho de bala no chão, vai formar uma montanha de papel. E se a gente fizer um pouquinho de reciclagem, se reciclar um material, se reutilizar, jogar o óleo no seu lugar devido, a gente vai fazer, se cada um fizer só um pouquinho, a gente vai fazer uma montanha de melhorias para o nosso planeta. Porque sem ele a gente não vive. E se a gente não tiver alimento para a gente sobreviver, todo mundo, tanto o nosso planeta como a nossa vida, não vai existir. A Endurbe, empresa municipal de desenvolvimento urbano e rural de Bauru, alerta os mototaxistas que está aberto o período para recadastramento para o exercício da atividade legal em 2013. Bauru tem hoje 331 mototaxistas cadastrados na Endurbe para exercer a atividade de forma legalizada. Mas todo ano é preciso renovar o alvará de autorização. O recadastramento ele é uma determinação legal. Todo ano os mototaxistas têm que vir aqui na Endurbe se recadastrar.
Os principais itens que são vistos nesse cadastramento é a condição do veículo e a condição do condutor. Ele precisa trazer os documentos dele pessoais, precisa pagar sim uma taxa de em torno de R$ 62,00, que é o alvará de autorização, certidão negativa criminal, a carteira de habilitação e os demais documentos pessoais. Felipe, por que precisa fazer esse cadastramento? Qual que é a importância de ter os mototaxistas trabalhando dessa forma legal? Bom, são dois tópicos importantes. Um é para ver se a moto tem condição de circular, tá? Se a moto atende toda a determinação legal. E o segundo é o condutor. Porque um condutor, ele cadastrado, ele necessariamente passou por curso especializado. Quem não está cadastrado, o mototaxista que não está cadastrado, ele está trabalhando na ilegalidade? Ele é considerado fazedor de transporte clandestino e está sujeito a ter a moto apreendida. E a Polícia Militar, ela tem feito apreensões? A polícia está de olho nessas pessoas que estão trabalhando na ilegalidade? Tanto nossos fiscais quanto o GOT, a Polícia Militar, tem feito blitz e apreendemos já nesse ano 31 motos. É interessante aquele que não é cadastrado procurar em Indurb para fazer o seu cadastramento, que são os mesmos documentos do recadastramento. Ainda temos vagas disponíveis, que a partir do momento que atingirmos essa quantidade de vagas, aí não teremos como ajudá-los a entrar no sistema. Como reconhecer se o mototaxista ele é legal ou não? Bom, visualmente você conhece um mototaxista com colete azul refletivo, principalmente a nossa carteirinha de autorização. Tá? A moto, ela necessariamente tem que ser categoria aluguel, aquela placa vermelha. Será que a população sabe reconhecer se o mototáxi é legalizado? Não sei. Não sei. Não. Eu pego sempre mototáxi. Normalmente eu pego para ir para o trabalho, ou para ir para minha mãe, ou chamo o mototáxi para minha filha ir para a igreja, ou para ir para o curso dela. Normalmente eu pego sim, bastante. E a senhora já parou para pensar se o mototáxi que a senhora pega, ele é regularizado ou não? Normalmente os que eu pego, eu sei que não são regularizados. Normalmente eu pego lá do bairro perto de casa mesmo e eu sei que eles não são regularizados. Como que a senhora identifica se é regularizado ou não? Eu acredito que pelo colete. Eu vou mais pelo colete, às vezes pela placa vermelha. Eu acredito que assim, é da única maneira que eu acho que dá para identificar mesmo. A senhora não se preocupa do bairro e a senhora não se preocupa dele não ser regularizado? Normalmente eu peço sempre do mesmo lugar, né? Às vezes de um outro, assim, sempre de um ou de outro. Então não me preocupo, não. Não, falar que quando eu chamo para minha filha eu fico meio preocupada, assim, mas geralmente eu não me preocupo. Seu Newton é mototáxi há 4 anos e trabalha de forma regular, mas argumenta que a Indurb deveria atuar mais na fiscalização dos que trabalham de forma clandestina. A questão do cadastramento é obrigatório, certo? Por questão de regra, sociedade, município, então tem que ser feito. E pelo outro lado contrário, que são os clandestinos, infelizmente não existe uma união tanto pelo lado que são cadastrados e os que são irregulares. Porque se houvesse uma união de força de os motoqueiros em geral, acho que todo mundo trabalhava, mas infelizmente não funciona assim. Então a gente aguarda a questão da Indurb um futuro melhor, mas quando? Só isso aí. O recadastramento ou o novo cadastro para mototaxistas pode ser feito até o dia 28 de junho. Mais informações pelo site www.indurb.com.br. O FIB Notícias vai para um breve intervalo. No próximo bloco você vai saber como foi o dia do desafio aqui em Bauru. Até já! I wanna things to do. I wanna things to do. No dia 29 de maio, aconteceu em mais de 3.000 cidades do continente americano o Dia do Desafio. O SESC coordena o evento aqui no Brasil desde o ano 2000. Pedal noturno, jogos e brincadeiras, parkour, pular corda.
Essas e várias outras atividades foram realizadas no SESC e em vários outros locais da cidade no Dia do Desafio, evento que acontece todo ano na última quarta-feira do mês de maio. O Dia do Desafio vem com uma proposta de que as pessoas criem hábitos saudáveis e entendam qual é a importância da prática da atividade física e do esporte na sua vida e que isso elas podem levar para a comunidade e estabelecer redes na comunidade que aumentar o número de pessoas praticantes na cidade, para nós é o principal. Parkour significa percurso em português. Ele foi criado na França nos anos 80. O desafio do parkour é transpor obstáculos. O le parkour é um artigo, o parkour, né? Simples assim. O parkour ele tem como definição simples chegar de um ponto a outro da forma mais eficaz e ágil possível, deixando o corpo de forma confortável no qual o praticante não se machuque. É só isso. Você conhece o rope skipping? Se trata de um esporte em que, além de pular corda, o participante faz uma série de saltos e acrobacias. A corda ela estimula o brincar, a criatividade e a criança ela sempre consegue mais. Então mesmo que ela não sabe pular, ela consegue aprender a pular hoje. A que sabe pular aprende um salto novo, então ela é sempre estimulante porque ela sempre pode aprender alguma coisa a mais. Tem a corda tradicional e tem essa outra que eles estão fazendo ali que é um pouquinho diferente que eu não conhecia. Como que é esse tipo? Qual que é o nome desse tipo de corda? O que ela tem de diferente da tradicional? Na verdade, a corda ela é igual. Para o efeito de pular não tem diferença. É que ela é um fio de nylon com uma cobertura de plástico. Então ela tem um efeito visual, então a criança consegue ver de longe, destaca a corda. E ela tem um efeito sonoro que ajuda na hora de fazer a marcação da corda, mas ela é igual às outras para pular. Os alunos do primeiro ano de Educação Física da FIB colaboraram como monitores nesse Dia do Desafio. A gente fez aqui monitoria, acompanhamos as atividades, como que era aplicada, a gente aprende também como que vai lidar com as crianças, o pessoal mais jovem que participou hoje. Foi basicamente isso, a gente não aplicou nenhuma atividade, porque a gente não está ainda apto para isso, mas a gente acompanhou tudo. Diante do conhecimento de profissionais, né? Observando as crianças fazendo as atividades, amplia o nosso conhecimento, né? Para o primeiro ano é bom. Esse ano, o SESC inseriu o Dia do Desafio na campanha Move Brasil, que tem como objetivo aumentar o número de brasileiros que praticam atividades físicas. Infelizmente, esse ano, Bauru perdeu o desafio contra Anápolis. Bauru conseguiu mobilizar 13,17% da sua população para praticar atividades físicas, enquanto Anápolis conseguiu 45,17%. Com certeza a chuva nos atrapalhou bastante, mas o que importa mesmo é praticar atividades físicas. Está aberta a campanha de vacinação contra a poliomielite. Todas as unidades de saúde da cidade estão disponíveis para a aplicação das doses. A poliomielite é uma infecção por um vírus, que ele tem atração pela medula, né? Por isso que ele tem esse nome, e que ele vai causar uma paralisia de membros inferiores, que é permanente. Aqui no nosso país, nós não temos a poliomielite há várias décadas, mas existem alguns países ainda na Ásia, na África, onde ainda existe essa doença. E pelo grande fluxo de pessoas, né, do nosso país para fora, de fora para o nosso país, nós temos ainda que vacinar nossas crianças para que elas não tenham essa doença e esse vírus não entre novamente no país. A campanha da vacinação contra a polio é para as crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, com a carteirinha de vacinação. Em Bauru, 23.056 crianças de até 4 anos e 29 dias devem ser vacinadas. A campanha vai até o dia 21 de junho. E assim encerramos essa edição. FIB Notícias, um jornal a serviço do cidadão. We'll be right back.